Bem-vindos ao DeepMed. Hoje, a nossa análise vai fundo numa coisa que a gente faz, bom, o tempo todo sem nem pensar: mover o corpo. Só que antes de qualquer músculo sequer pensar em contrair, tem uma decisão super complexa rolando lá dentro. Vamos investigar hoje os gerentes dessa decisão, os núcleos da base. Não é só sobre executar o movimento, sabe? É sobre escolher qual movimento fazer e quais não fazer. A gente mergulhou nos materiais bem densos de neuroanatomia, fisiologia, para tentar desvendar esse controle central. A ideia aqui é entender como funciona esse mecanismo interno de, tipo, sinal verde e sinal vermelho para as nossas ações. Uma modulação que acontece antes mesmo do comando final, né? Exatamente. E acho que o primeiro ponto que é super importante deixar claro logo de cara é que os núcleos da base, eles não são quem apertam o gatilho do movimento, tá? Essa faísca inicial. Isso vem lá do córtex motor, como as fontes mostram. Pensa nos núcleos da base mais como um controle de qualidade. Ou talvez um maestro bem exigente. Eles recebem aquela intenção de movimento que vem do córtex e aí eles decidem se essa intenção deve seguir em frente e com que força. Eles modulam o sinal. Tipo um sistema bem sofisticado de freio e aceleração para nossa vontade de agir. Um maestro exigente, gostei dessa, boa analogia. Então vamos conhecer essa orquestra. Quem são os músicos principais nesse sistema todo? Olha, são várias estruturas, né? Todas ali de substância cinzenta, bem no fundo do cérebro. O principal lugar por onde a informação do córtex chega é o corpo estriado, que na verdade são duas estruturas juntas, o núcleo caudado e o putamen. Depois tem o globo pálido, que também tem duas partes, com funções diferentes. A interna, que a gente chama de GPI, e a externa, a GPE. E é curioso, porque às vezes o putamen, junto com o globo pálido, eles chamam de corpo lentiforme, por causa do formato assim. E além desses, tem peças que são fundamentais mesmo, como o núcleo subtalâmico e a substância negra. A substância negra ela fica um pouco mais para baixo, lá no mesencéfalo, mas é, nossa, vital para o sistema funcionar. Principalmente a parte dela chamada compacta. E ainda tem o núcleo accumbens, que está mais ligado com motivação, recompensa, mas que também faz parte desse circuito complexo todo. Certo. É bastante gente nessa orquestra. Mas antes da gente ver como eles tocam juntos, qual seria a função geral deles, assim, em linhas gerais, segundo os meterais que a gente viu? O que eles fazem no nosso dia a dia cerebral? As fontes concordam em algumas funções principais. A mais óbvia é essa que a gente está falando: planejar e permitir o início dos movimentos voluntários. Eles ajudam a selecionar o programa motor certo para cada situação, né? Mas não é só isso. Eles são cruciais para o aprendizado motor, para formar hábitos. Pense em como dirigir um carro ou tocar um instrumento. Vai ficando automático, né? Com a prática. Isso tem muito a ver com os núcleos da base consolidando essas sequências. E, por fim, eles também dão ajuda na regulação do tônus muscular. Sabe a nossa postura de fundo, assim? Interessante. Então não é só vai ou não vai, tem aprendizado, postura. Ok, faz sentido. Agora sim. Como essas peças todas interagem para funcionar como esse sistema de freio e acelerador que você mencionou? Os materiais falam muito de um circuito principal e de vias, né? Isso, exatamente. O fluxo básico da informação segue um circuitão. Começa lá no córtex cerebral, a informação desce para o estriado, passa pelo globo pálido, depois vai para o tálamo e o tálamo manda de volta para o córtex. Fecha o ciclo. É o famoso circuito córtico, estriado, pálido, talâmico. O ponto-chave aqui é que dentro desse circuito maior tem duas vias principais que saem lá do estriado, e elas têm efeitos opostos, e precisam estar assim num equilíbrio constante. Vamos começar pela via direta. Pensa nela como o acelerador do movimento, tá? Quando o córtex decide que quer iniciar um movimento específico, ele manda um sinal excitatório usando glutamato lá para o estriado. As células do estriado que fazem parte dessa via direta, elas fazem uma coisa interessante, elas vão inibir, e inibir forte, o globo pálido interno, o GPI.
Usam para isso um neurotransmissor inibitório, o GABA. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Inibir para acelerar. Como funciona isso? Meio contraintuitivo, não? Parece, né? Mas pensa assim, o GPI no estado normal dele está o tempo todo inibindo o tálamo. É como se ele tivesse sempre com o pé no freio do tálamo, tá? Então, quando o estriado pela via direta inibe o GPI, ele está, na verdade, tirando o pé desse freio que está em cima do tálamo. Ah! Sacou? Com o tálamo liberado dessa inibição constante, ele fica livre para fazer o que ele faz bem, excitar o córtex motor. E aí esse ciclo de feedback positivo, córtex estimula estriado, que libera tálamo, que estimula córtex de novo, facilita o início e a execução do movimento que a gente queria. É o sinal verde. Ah, agora sim. Nossa, faz todo sentido. Tirar o freio para poder andar. Entendi a via direta, o acelerador. E como funciona o freio mesmo? A tal da outra via? Essa é a via indireta, e ela é um pouquinho mais complexa. Ela funciona como o freio para suprimir movimentos que a gente não quer fazer, ou que poderiam atrapalhar. O começo é parecido. O córtex excita o estriado com glutamato, só que as células do estriado que participam da via indireta, elas mandam um sinal inibitório delas, o GABA, para o globo pálido externo, o GPE. Ok, mudou o alvo, foi para o GPE em vez do GPI. E aí? Qual a consequência disso? E aí que o GPE normalmente inibe o núcleo subtalâmico. Então, quando o estriado inibe o GPE, ele está de novo tirando uma inibição. Só que dessa vez, a inibição que estava sobre o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico agora livre, né? Ativo. O que ele faz? Ele excita o globo pálido interno, o GPI, usando glutamato. Opa, peraí. Então a via indireta, no fim das contas, acaba ativando mais ainda o GPI, aquele que freia o tálamo. Exatamente. É isso mesmo. O GPI, recebendo essa excitação extra que vem do núcleo subtalâmico, aumenta ainda mais a atividade inibitória dele sobre o tálamo. Com o tálamo superfreado, ele não consegue excitar o córtex motor direito. E o resultado final é o quê? O movimento é suprimido. Ou pelo menos dificultado. É o sinal vermelho, garante que a gente não saia fazendo todos os movimentos possíveis ao mesmo tempo, né? Uau, que sistema! Engenhoso. Duas vias saindo do mesmo lugar, lado estriado, mas com conexões e resultados totalmente opostos. Uma libera o tálamo, a outra freia o tálamo com mais força ainda. É aqui que a coisa fica fascinante mesmo. Como o cérebro decide qual via usar. Ou melhor, como ele garante o equilíbrio certo entre elas, para a gente ter um movimento fluido, preciso e ao mesmo tempo suprimir os outros. Deve ter algum maestro regendo essas duas vias, né? Tem sim. E esse é talvez o ponto mais crucial, assim, que os materiais todos destacam. O papel da dopamina. Ela é produzida lá na substância negra, na parte compacta. E a dopamina funciona como a grande moduladora desse sistema todo. Ela ajusta a sensibilidade à atividade das duas vias, da direta e da indireta. E aqui vem a parte que pode parecer estranha no começo, mas que as fontes reforçam muito. A dopamina sempre age no sentido de facilitar o movimento. Opa, peraí. Sempre facilita? Mesmo atuando em vias que têm efeitos opostos? Como assim? Se uma acelera e a outra freia, como que a dopamina consegue empurrar as duas na mesma direção? Tipo pró-movimento? Excelente pergunta. A chave disso está nos diferentes tipos de receptores para dopamina que existem nas células lá do estriado. É bem interessante. As células do estriado que dão origem para a via direta, lembra? O acelerador, elas têm principalmente receptores de dopamina do tipo D1. Quando a dopamina chega e se liga nesses receptores D1, o efeito na célula da via direta é excitatório. Ah, então ela dá um gás na via que já acelera. Exato. A dopamina potencializa a ação da via que libera o movimento. É como pisar mais fundo no acelerador. Agora, as células do estriado que dão origem para a via indireta, o freio, elas têm mais receptores do tipo D2. E quando a dopamina se liga nos receptores D2, o efeito é inibitório sobre essas células da via indireta. Entendi. Então,
Ao inibir a via que normalmente freia o movimento, o que a dopamina está fazendo na prática? Ora, se ela inibe o freio, ela também está facilitando o movimento. De outro jeito. E ao mesmo tempo ela alivia o freio, inibindo a via indireta pelo D2. O efeito líquido final é sempre facilitar a ocorrência daquele movimento que o córtex selecionou. Que elegância! Uma molécula só, a dopamina, fazendo essa orquestração toda de forma tão precisa só por causa de receptores diferentes? Isso me faz pensar na hora o que acontece quando essa maestrina falta. A falta de dopamina deve causar um estrago danado nesse sistema, imagino eu. Isso leva a gente direto para doenças neurológicas bem conhecidas, não é? Sem dúvida nenhuma. A doença de Parkinson é o exemplo clássico disso, né? Os materiais descrevem muito bem. No Parkinson, o que acontece é a morte progressiva daqueles neurônios da substância negra pars compacta, justamente os que produzem a dopamina. Com menos dopamina chegando lá no estriado, o que acontece com as vias? Tenta deduzir. Bom, vamos lá, seguindo a lógica. A via direta, o acelerador, que precisa do estímulo D1, deve ficar menos ativa. Certo. E a via indireta, o freio, que normalmente é inibida pelo D2, bom, sem a dopamina para inibir, ela deve ficar hiperativa. É isso? Perfeito. Exatamente isso. É um golpe duplo contra o movimento. O acelerador falha e o freio fica como que travado. O resultado final é que o GPI fica hiperativo, inibindo demais o tálamo não consegue excitar o córtex direito e a pessoa tem uma dificuldade enorme para iniciar os movimentos, para executar. Daí vem os sintomas clássicos do Parkinson que a gente conhece. A lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia, a redução da amplitude, a hipocinesia, a rigidez muscular e aquele tremor típico que aparece quando a pessoa está em repouso. Uma das fontes até cita um caso clínico bem típico, um senhor de 75 anos com essa tríade clássica. Entendi. Parkinson como caso clássico do freio excessivo por falta de dopamina. Faz todo sentido agora, conectar a química com os sintomas clínicos. Mas e o cenário oposto? Existem condições onde o problema não é frear demais, mas sim o contrário, frear de menos. Um excesso de aceleração, talvez? Ou falha nos freios mesmo, resultando em movimentos que a pessoa não quer fazer? Sim, existem sim. E são outros distúrbios bem importantes, também ligados a desequilíbrios nesse mesmo circuito, mas que causam o contrário, movimentos excessivos, involuntários, as chamadas hipercinesias. Os materiais trazem uns exemplos bem claros. Primeiro, tem a doença de Huntington. Aqui o problema principal é uma degeneração em outra parte do sistema, no núcleo caudado, que é a parte do estriado. E isso afeta principalmente as células da via indireta, do freio. Com o freio enfraquecido, o resultado são aqueles movimentos involuntários, rápidos, que parecem uma dança meio desajeitada, sabe? Que a gente chama de coreia. O material até cita um caso, um homem de 40 anos com esses sintomas. Outro exemplo bem dramático é o hemibalismo. Hemi, né? Metade, e balismo vem de arremessar. Geralmente é causado por uma lesão bem específica, muitas vezes um pequeno AVC, lá no núcleo subtalâmico. Ah, o subtalâmico. Aquele que ativa o freio na via indireta. Esse mesmo. Lembra que ele é peça-chave para ativar o GPI na via indireta. Se ele é destruído, a via indireta perde muita força. O resultado são movimentos involuntários, extremamente amplos, violentos, como se a pessoa estivesse arremessando os membros assim. Geralmente afeta só um lado do corpo, por isso o M. Uma das fontes usa uma descrição bem forte. A síndrome da pessoa sem paz. Imagina a agitação. Nossa, que forte. E tem também a síndrome de Tourette. A causa exata ainda é complexa, não totalmente entendida, mas parece que envolve uma disfunção nesse circuito córtico-striato-talâmico. Algumas evidências apontam para uma hiperatividade da dopamina, ou talvez uma resposta alterada a ela, quem sabe nos receptores D2. Essa falha no controle inibitório normal que os núcleos da base deveriam fazer leva à manifestação dos tiques. Movimentos involuntários, tipo piscar, contrair músculos do rosto, balançar a cabeça, e também tiques vocais, sons, grunhidos, pigarros,
e, numa minoria dos casos, até palavras ou frases, que é a coprolalia. Uma fonte até chama popularmente de síndrome do palavrão, mas isso é mais um estereótipo, né? Não é a realidade da maioria. Entendi. O que fica muito claro com todos esses exemplos é como esse sistema é delicado, né? Um desbalanço, seja por falta de dopamina como no Parkinson, ou por lesão num núcleo específico como em Huntington ou hemibalítimo, ou uma modulação que está alterada como talvez na Tourette, isso leva a consequências motoras drásticas. Reforça demais a importância daquele balanço fino entre os neurotransmissores principais ali, o glutamato que geralmente liga, o GABA que geralmente desliga e a dopamina que é a grande ajustadora de tudo. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir a ideia central desse nosso mergulho aqui nos núcleos da base, eles são tipo uma central de controle pré-movimento. Não são eles que dão um pontapé inicial na ação, mas eles recebem a intenção lá do córtex e decidem se dão sinal verde ou sinal vermelho. E essa decisão acontece por esse jogo de forças entre duas vias. A direta, que funciona como acelerador, liberando o tálamo, e a indireta, que funciona como freio, inibindo o tálamo. E a maestrina que rege esse equilíbrio super delicado é a dopamina, que, de uma forma muito inteligente, sempre favorece o movimento, seja estimulando direto o acelerador, a via direta, ou inibindo o freio, a via indireta. Acertei a essência? Exatamente essa a essência. É isso aí. Eles selecionam o plano motor que é apropriado, garantem que o movimento certo aconteça na hora certa, com a intensidade certa, e, ao mesmo tempo, eles suprimem todos os outros movimentos que poderiam atrapalhar. É um filtro e um modulador essencial para a nossa capacidade de agir intencionalmente no mundo. Bom, então exploramos como a permissão para se mover é dada ou negada ali nos bastidores. Mas uma vez que o sinal verde foi dado, o movimento começa. Só que quem garante que ele vai ser executado com precisão, de forma coordenada, suave, corrigindo os erros que acontecem em tempo real? Se os núcleos da base são os gerentes de projeto, digamos assim, quem é o engenheiro de controle de qualidade desse movimento? Isso leva a gente naturalmente para outra estrutura fundamental no controle motor, que a gente vai abordar na nossa próxima análise, o cerebelo. E assim, a gente encerra essa exploração de hoje sobre os núcleos da base, esse sistema incrível que opera por trás das cortinas de cada movimento voluntário nosso. Fica aqui uma provocação final para a gente pensar um pouco. A gente entendeu como esse balanço entre vai e não vai, modulado pela dopamina, é crucial, né? Mas pensando um pouco além da neuroquímica direta, como será que fatores do nosso dia a dia, coisas que às vezes parecem mais distantes, tipo o estresse crônico, que a gente sabe que mexe com neurotransmissores, ou a qualidade do nosso sono, que afeta a recuperação do cérebro, ou até mesmo a nossa alimentação, pensando no que as fontes comentam sobre vitaminas B para neurotransmissores, ou magnésio para a excitabilidade dos neurônios. Como será que esses fatores poderiam, talvez de forma sutil, ao longo do tempo, influenciar esse equilíbrio tão delicado lá nos núcleos da base? Será que poderiam afetar, por exemplo, a formação dos nossos hábitos motores, ou a nossa sensação de fluidez quando a gente se move? Ou até mesmo a nossa vulnerabilidade a longo prazo para condições que afetam esse sistema todo. É, algo para se pensar, né? Até a próxima análise aprofundada aqui no DeepMed. Bem-vindos de volta. Na nossa última conversa, a gente explorou como o cérebro planeja nossos movimentos, né? Mas, assim, planejar é uma parte. Executar com precisão, aí é outra história. E aí que entra o nosso foco de hoje, o cerebelo. Ele é descrito muitas vezes como o engenheiro de controle de qualidade do corpo, sabe? E o mais incrível, operando em tempo real. Olha, para essa nossa análise mais a fundo, a gente está se baseando em materiais bem legais, aulas práticas, palestras sobre neuroanatomia e, claro, o principal, a fisiologia do cerebelo. A ideia aqui é desvendar como essa estrutura permite que a gente faça movimentos desde os mais simples até os mais complexos com graça e exatidão. A grande questão que guia a gente hoje é fascinante.
como é que o corpo consegue corrigir um movimento enquanto ele ainda está rolando. Parece meio mágica, né? Mas não, é pura neurofisiologia trabalhando. Vamos investigar isso aí. Exato. E o ponto fundamental mesmo, que as fontes batem muito na tecla, é entender o cerebelo como um sistema comparador. Pensa assim, ele está o tempo todo confrontando o plano motor original, aquela intenção de movimento que veio lá do córtex, com a informação sensorial que diz o que o corpo realmente está fazendo naquele momento. Aí, se tem uma diferença, né? Se o movimento está saindo do trilho, ele calcula o erro e, na hora, dispara os ajustes necessários. Entendi. Então essa ideia do comparador é a chave mesmo. O cerebelo seria tipo um centro de controle, recebendo dois tipos de informação. O que eu quero fazer e o que está de fato rolando. Precisamente. Ele recebe, de um lado, uma cópia do comando motor que o córtex cerebral mandou para os músculos, e as fontes, destacam muito a via córtico-ponto-cerebelar como um caminho essencial para essa informação do plano motor, sabe? E do outro lado, ele recebe um fluxo que não para, de informações sensoriais, principalmente a propriocepção, aquele nosso sentido interno, né? De onde estão nossos braços, pernas, a posição deles e o movimento. Isso chega principalmente pelos tratos espinocerebelares, que vêm lá da medula. Aí, com essas duas informações na mão, o plano e a execução, ele faz a comparação. Se o movimento real começa a desviar do que foi planejado, o cerebelo, ele detecta essa diferença, esse erro motor. E a ação é imediata, não tem espera. Ok, ele detectou o erro. Mas como é que essa detecção vira uma correção de verdade? Uma correção no movimento que está acontecendo ali naquele instante? Para onde vai esse sinal de alerta, digamos assim, ou de ajuste? Então, esses sinais de correção são processados e aí são enviados a partir dos núcleos profundos do cerebelo. São estruturas como o núcleo denteado, os núcleos interpósitos, que na verdade incluem o emboliforme e o globoso, e o núcleo fastigial. Todos esses nomes aparecem nas fontes. Esses núcleos, eles projetam os sinais deles, principalmente para o tálamo, que daí vai influenciar o córtex motor de volta, e também para estruturas do tronco encefálico, como o núcleo rúbreo. Essas áreas, por sua vez, é que vão modular as vias motoras que descem e controlam os músculos. É um ciclo de feedback, sabe? Super rápido. E um ponto que as aulas reforçam bastante é que o cerebelo ele não gera a força do músculo em si. Ah, interessante isso. Pois é, ele refina a coordenação, a precisão e o timing, o tempo certo do movimento. Ele é tipo o maestro que garante a execução suave e afinada. Entendi essa lógica do comparador. Faz sentido. Mas o cerebelo não é uma coisa só, né? Um bloco único. As fontes falam de partes diferentes, com funções diferentes. Como é que ele organiza essas tarefas tão variadas? Tipo, manter o equilíbrio, coordenar braço-perna e até ajudar a planejar movimentos complexos? Excelente ponto. Não, ele não é monolítico mesmo. Funcionalmente, a gente pode dividir ele em 3 grandes componentes, cada um com a sua especialidade, digamos assim, e com as suas conexões preferidas. Essa divisão funcional é um conceito-chave que as fontes trazem para a gente entender como ele opera. Primeiro, tem o vestibulocerebelo. Se a gente olhar a anatomia, ele corresponde a uma parte chamada lobo flóculo nodular, e ele é considerado o componente mais antigo, evolutivamente falando. A função principal dele, controle do equilíbrio e a coordenação dos movimentos dos olhos com os movimentos da cabeça. Pensa assim, como a gente consegue manter o olhar fixo num ponto mesmo balançando a cabeça. Verdade. É o vestíbulo cerebelo trabalhando. Ele recebe informação direto do sistema vestibular, lá do nosso sensor de equilíbrio no ouvido interno. Se tem lesão aqui, aí aparecem aqueles problemas bem marcantes de equilíbrio, tontura, que é a vertigem, e o nistagmo, aqueles movimentos rápidos e involuntários dos olhos que a gente vê em algumas síndromes. Nossa, faz todo sentido. E os outros? E então, o segundo é o espinocerebelo. Esse corresponde à faixa central do cerebelo, o vermes, e também às zonas intermediárias dos hemisférios cerebelares,
Como o nome já dá uma pista, né? Ele tem conexões fortes com a medula espinhal. Recebe muita informação proprioceptiva sobre como estão os músculos, as articulações. A função central dele é regular o tônus muscular, ajustar a nossa postura e, muito importante, corrigir desvios durante a execução de movimentos, especialmente os da marcha, do andar e dos membros. As fontes mencionam, por exemplo, que lesões no vermes levam à ataxia de tronco. A pessoa tem dificuldade de manter o tronco estável, fica cambaleando ao andar ou mesmo sentada. Entendi. Falta um, né? Isso. O terceiro, o cérebro cerebelo. Esses são as partes laterais dos hemisférios cerebelares, é a parte mais nova evolutivamente e a mais desenvolvida em nós humanos, o que reflete bem a complexidade dos nossos movimentos voluntários, né? Ele tem conexões gigantescas com o córtex cerebral, principalmente com as áreas motoras e pré-motoras. Recebe muita informação sobre o planejamento, a intenção do movimento pela via que a gente falou, a córtico-ponto-cerebelar. A função dele está ligada ao quê? Planejamento, início suave do movimento, sequenciamento temporal preciso e a coordenação de movimentos voluntários complexos e finos. É essencial para aquelas habilidades que exigem aprendizado e alta precisão, como as que as fontes citam. Tocar um instrumento musical, digitar rápido no teclado ou mesmo a destreza manual de um cirurgião. Cirurgião, nossa. Pois é. E quando essa área é lesionada, aí surgem problemas como a dismetria, que é aquele erro em calcular a distância ou alcance, sabe? Tipo, a pessoa vai pegar um copo e passa direto do alvo. E também a disdiadocoquinesia. Disdiadococinésia. É um nome complicado, mas é a dificuldade em fazer movimentos rápidos e alternados, como aquele teste de bater rápido a palma e o dorso da mão na coxa, alternando. Quem tem lesão ali se atrapalha todo. Ok, essas divisões funcionais ajudam bastante a organizar o pensamento. Mas agora, mergulhando um pouquinho mais fundo, como é que essa comparação e essa correção acontecem lá dentro mesmo, no nível das células? As fontes descrevem umas camadas, tipos de neurônios, fibras. Parece uma arquitetura celular bem específica, né? Como é que funciona essa máquina interna? É uma arquitetura celular muito particular mesmo e incrivelmente organizada, quase como um cristal, como algumas descrições até apontam, sabe? O córtex cerebelar, que é aquela camada mais externa de substância cinzenta, ele tem uma estrutura que se repete, muito bem definida, com 3 camadas principais. Se a gente for da superfície para a profundidade, tem a camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granular. As grandes estrelas dessa história celular são as células de Purkinje. São neurônios enormes, gigantes mesmo, com umas árvores dendríticas super ramificadas, achatadas, que se espalham lá na camada molecular como se fossem leques abertos. E o ponto, absolutamente crucial que todas as fontes destacam é que elas são a única via de saída do córtex cerebelar. Todo o processamento, toda a computação que acontece ali no córtex converge para elas, para as células de Purkinje. E são elas que mandam o resultado final, pelos axônios delas, lá para os núcleos profundos do cerebelo. E aqui vem um detalhe fundamental. Elas são neurônios inibitórios. Ou seja, a ação principal delas é diminuir a atividade dos neurônios lá nos núcleos profundos. Elas fazem isso usando o neurotransmissor GABA. Sempre inibitórias. Isso parece meio contraintuitivo. Como assim a principal célula de saída, que é responsável por refinar o movimento, faz isso inibindo a próxima etapa? Não seria mais lógico ela excitar, dar um impulso para a correção? Essa é uma ótima pergunta e toca bem no centro da sofisticação do controle do cerebelo. Pensa na inibição não como um simples parar tudo, mas como um controle ultra preciso, como esculpir, sabe? Ao inibir seletivamente certos neurônios lá nos núcleos profundos, as células de Purkinje conseguem moldar o padrão final de atividade que sai do cerebelo. É como usar freios de forma muito, muito precisa num carro para mantê-lo na trajetória ideal numa curva, em vez de só acelerar. Essa capacidade de modular finamente a saída, usando a inibição, permite uma gama muito maior de ajustes.
É um controle mais refinado. Faz sentido, visto por esse lado. É um controle mais sutil. Exato, e para essas células de Purkinje decidirem como e quando elas vão inibir, elas precisam receber informações, né? Elas recebem 2 tipos principais de sinais de entrada, as aferências. E olha que interessante, ambos os tipos são excitatórios, usam o neurotransmissor glutamato, mas eles têm características bem diferentes como as fontes detalham. Primeiro, as fibras musgosas. Essas são a principal porta de entrada de informações variadas para o cerebelo. Elas trazem sinais lá do córtex cerebral, sobre o plano motor, da medula espinhal sobre a posição e movimento do corpo, do tronco encefálico. Basicamente, elas trazem o contexto geral da situação. Mas elas não se conectam direto nas células de Purkinje. Elas fazem sinapse com as células granulares, que ficam na camada mais profunda, a granular. Essas células granulares são minúsculas, mas pasmem, são os neurônios mais numerosos de todo o nosso cérebro. Nossa, mais numerosos do cérebro. Sim, e os axônios delas sobem para a camada molecular e se dividem formando um T, que aí formam as chamadas fibras paralelas. Essas fibras correm na horizontal, cruzando as árvores dendríticas de muitas células de Purkinje e vão fazendo sinapses excitatórias com elas ao longo do caminho. Então, uma única informação contextual que veio por uma fibra musgosa pode influenciar um monte de células de Purkinje. O segundo tipo de entrada são as fibras trepadeiras. Essas têm uma origem muito específica. Vêm exclusivamente do núcleo olivar inferior, lá no bulbo. Cada fibra trepadeira sobe e literalmente se enrola de forma muito íntima nos dendritos de uma única célula de Purkinje. E aí faz múltiplas sinapses que são extremamente potentes. As fontes descrevem essa conexão como muito forte, sabe? E acredita-se que as fibras trepadeiras sinalizam algo diferente. Elas parecem disparar quando acontece um erro motor inesperado. Aquele disparo forte e complexo na célula de Purkinje seria um sinalizador-chave para induzir mudanças nas sinapses. Um mecanismo fundamental para a plasticidade e para o aprendizado motor. É como se a fibra trepadeira dissesse para aquela Purkinje específica: opa, atenção, algo saiu errado aqui, precisamos ajustar o circuito. Uau, que complexidade. E não para por aí. Ainda existem outros neurônios menores, os interneurônios, como as células de Golgi, as estreladas, as incesto, que também são, na maioria, inibitórios. E eles ajudam a modular a atividade dentro do próprio córtex cerebelar, afinando ainda mais o processamento todo. Uma palestra mencionou que esses interneurônios são cruciais para calibrar a excitabilidade, para evitar que o sistema fique hiperativo e cause movimentos descontrolados, sabe? Então, todo esse jogo complexo de excitação e inibição com múltiplos loops de feedback permite ao cerebelo não só comparar e corrigir em tempo real, mas também aprender com os erros e se adaptar com a prática. Então, essa arquitetura toda, com as fibras muscosas trazendo o contexto geral, as granulares processando isso em massa, as Purkinje fazendo aquele controle fino inibitório e as trepadeiras sinalizando os erros. É essa a base para a gente aprender novas habilidades motoras. Tipo quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, ou a digitar mais rápido, ou mesmo para fazer aquela microcirurgia que foi citada na palestra. É esse circuito aí que está sendo treinado. Exatamente. É isso mesmo. O conceito de ensaio e erro que a gente vê tanto na prática e que as fontes mencionam é a manifestação externa desse processo celular todo. Cada vez que a gente tenta uma habilidade nova e o movimento não sai perfeito, o resultado sensorial disso, o desequilíbrio na bicicleta, a tecla errada no teclado, gera sinais de erro. E é possível que esses sinais sejam mediados pelas fibras trepadeiras.
Esses sinais de erro disparam mecanismos de plasticidade sináptica, ou seja, eles provocam mudanças na força das conexões entre as células, especialmente lá nas sinapses entre as fibras paralelas e as células de Purkinje. Com a repetição, com a prática, o padrão de disparo das células de Purkinje vai sendo modificado, vai sendo otimizado. A saída inibitória delas para os núcleos profundos fica mais ajustada e aí o movimento se torna mais fluido, mais preciso, mais automático. Nossa, isso conecta perfeitamente com o que as fontes falam sobre a importância do treino repetitivo na fisioterapia, no esporte. É como se a gente estivesse, literalmente, ensinando o cerebelo, através da repetição, qual é o padrão de ativação correto para aquela habilidade específica. E aí ele automatiza a correção dos erros. Sim, é exatamente essa a ideia. Aquelas habilidades motoras que parecem tão fáceis, tão sem esforço em atletas, músicos ou cirurgiões experientes, elas são o resultado de incontáveis horas de prática que programaram o cerebelo deles. Ele aprende a prever as consequências sensoriais das ações e a ajustar o comando motor de forma proativa. Muitas vezes ele corrige um erro potencial antes mesmo que ele se manifeste de forma clara. Ele deixa de ser só um comparador e passa a ser também um preditor e um otimizador de movimentos. Fascinante mesmo, mas e quando essa máquina de precisão falha? A gente já mencionou por alto as síndromes clínicas. Correto, quando tem lesões no cerebelo, as manifestações clínicas que aparecem refletem justamente a perda dessas funções essenciais que a gente está discutindo. A ataxia, que é aquela marcha instável, cambaleante, às vezes comparada à marcha do bêbado. O tremor de intenção, que é um tremor que surge ou piora quando a pessoa tenta fazer um movimento direcionado a um alvo. A dismetria, o erro no cálculo da distância ou da força. A disdiadococelosia, aquela dificuldade com movimentos rápidos e alternados. O nistagmo, os movimentos anormais dos olhos, e até alterações na fala, a disartria cerebelar, que deixa a fala meio arrastada, silabada. Todos esses sinais indicam problemas na coordenação, no equilíbrio, no ajuste fino e na temporização dos movimentos, que são a marca registrada do cerebelo funcionando bem. E a localização exata da lesão dentro do cerebelo, se é no vestibulo cerebelo, no espino cerebelo ou no cerebrocerebelo, tende a determinar quais desses sintomas vão ser mais evidentes. Entendi. E vale anotar um ponto adicional que algumas fontes trazem, mesmo que mais brevemente. Para que toda essa maquinaria neural complexa funcione direitinho, a saúde básica dos neurônios é fundamental, claro. E aí entram fatores nutricionais. Vitaminas do complexo B, por exemplo, como B1, B6, B12, são cruciais para o metabolismo energético das células nervosas, para a síntese de neurotransmissores, incluindo GABA, que a gente viu que é usado pelas Purkinje e pelos interneurônios, e para a manutenção da mielina, que é aquela capa isolante dos axônios. Outros nutrientes como vitamina Z e C, que são antioxidantes, e minerais como magnésio, zinco, cobre, também participam de processos vitais como a plasticidade sináptica e a proteção celular. Então, deficiências nutricionais podem sim afetar a função do cerebelo e contribuir para sintomas neurológicos. Isso ressalta a importância de ter uma base fisiológica saudável para esses sistemas tão complexos funcionarem bem. Ok. Então, fazendo um resumo rápido da nossa conversa aqui, o cerebelo surge como esse maestro silencioso, né? Mas absolutamente essencial para a precisão motora. Ele não necessariamente compõe a música, o planejamento vem mais lá do córtex, mas ele garante que cada nota muscular seja tocada no tempo certo, com a intensidade correta e em perfeita harmonia com o resto da orquestra do corpo. É uma excelente analogia, sim. Ele cumpre essa função primariamente como um comparador, né? Confrontando a intenção com a execução e detectando os desvios. A partir daí, ele calcula e envia comandos de ajuste super rápidos, através dos núcleos profundos, para as outras áreas motoras, refinando a execução do movimento. E, talvez tão importante quanto, ele aprende com a experiência. Ele torna nossos movimentos cada vez mais eficientes, mais automáticos, através da prática e da correção de erros. Mas, como a gente viu, esses sistemas, por mais sofisticados que sejam, eles são vulneráveis.
Lesões ou mesmo problemas nutricionais podem comprometer essa precisão toda. E isso já nos prepara para a nossa próxima exploração. O que acontece clinicamente quando não só o cerebelo, mas também outras estruturas importantes de controle motor, como os núcleos da base, começam a falhar? Quais são as síndromes que resultam disso e como elas se manifestam no dia a dia das pessoas? Esse é o nosso próximo passo. E para a gente fechar hoje, fica uma questão para a gente pensar. Falamos muito sobre o cerebelo corrigindo erros depois que eles começam a acontecer, agindo como um sistema de feedback, certo? Mas e aquela ideia dele atuar também como um preditor? E se ele estiver o tempo todo gerando um modelo interno do nosso corpo e prevendo as consequências sensoriais das nossas próprias ações, permitindo ajustes antes mesmo que um erro se torne óbvio? Como será que essa capacidade de antecipação poderia influenciar não só os nossos movimentos, mas talvez até a nossa sensação de controle, de agência sobre as nossas ações no mundo? Fica aí a reflexão até o nosso próximo encontro. Pensa só na facilidade, né? Pegar uma xícara de café, um gesto simples, quase automático para a maioria de nós. Agora imagine essa mesma mão, tremendo sem parar antes de chegar na xícara. Ou sei lá, a dificuldade enorme só para conseguir começar o movimento. Ou então a mão passa direto, erra o alvo. São falhas bem diferentes, né? No nosso encontro de hoje, vamos investigar justamente isso, as falhas desse sistema motor tão complexo. É o nosso módulo 3. Quando o circuito falha. O que acontece quando o maestro do planejamento, que são os núcleos da base, ou o engenheiro da coordenação, o cerebelo, ficam doentes? O resultado a gente vê. Pode ser Parkinson, pode ser ataxia. E como que a bioquímica, a nutrição, que no fundo sustenta tudo isso, entra na história? A nossa análise hoje vai focar em como a gente pode diferenciar essas falhas na clínica, sabe? Quando o problema é para iniciar o movimento ou quando é para coordenar mesmo. E, claro, entender o papel fundamental dos nutrientes para manter essa máquina toda funcionando. Isso tudo com base nos materiais que a gente estudou, de clínica e neurofisiologia. Ok, vamos tentar desemaranhar isso. Começando pelos núcleos da base. Dá para pensar neles como, sei lá, um controle de tráfego do movimento voluntário. São estruturas lá no fundo do cérebro que meio que decidem se um movimento que o córtex propõe deve seguir ou se precisa frear, ajustar. Isso, eles funcionam como um portão, um filtro. Estruturalmente, o principal ali é o corpo estriado, que é o núcleo caudado mais o putâmen, o globo pálido, a substância negra e o núcleo subtalâmico. Funcionalmente é bem complexo, mas a ideia central tem a ver com duas vias principais que saem do estriado. Tem a via direta, que é tipo um acelerador, sabe? Facilita o movimento que a gente quer fazer. E tem a via indireta, que age mais como um freio para suprimir os movimentos que a gente não quer. E o ponto-chave mesmo aqui é a dopamina. Ela é produzida lá na substância negra, numa parte chamada pars compacta, e ela é a grande moduladora dessas vias. E o interessante é que a dopamina sempre facilita o movimento. Como assim? Sempre facilita. É que ela age das duas formas. Ela estimula a via direta, o acelerador, e ao mesmo tempo ela inibe a via indireta, o freio. Então o resultado final é sempre pró-movimento. Claro, tem outros neurotransmissores importantes, né? O glutamato, que excita, e o GABA, que inibe. Eles são essenciais para manter esse equilíbrio todo. E aí? Quando essa dopamina começa a faltar? Bom, aí a gente tem o quadro clássico da doença de Parkinson, que o James Parkinson descreveu, né? Com a morte dos neurônios que produzem dopamina lá na substância negra, a balança pende para o lado do freio. A via indireta fica mais ativa. O resultado? Aquela dificuldade para iniciar o movimento, a lentidão, que a gente chama de bradicinesia. Isso, a bradicinesia. A rigidez muscular e aquele tremor típico, né? Que aparece mais quando a pessoa está parada, em repouso. Exato. Mas o desequilíbrio pode ir para o outro lado também, sabia? Causando excesso de movimento. São as síndromes que a gente chama de hipercinéticas. Na Coreia de Huntington, por exemplo, o problema é uma degeneração lá no corpo estriado. Isso leva a movimentos involuntários, rápidos, meio que dançantes, sabe? Sem propósito. É a Coreia. E tem outros exemplos. Sim.
Tem o hemibalismo, esse é bem específico, uma lesão no núcleo subtalâmico. Como esse núcleo normalmente ajuda a frear, a lesão causa movimentos muito amplos, bruscos, violentos. É como se a pessoa estivesse jogando o braço ou a perna, geralmente de um lado só do corpo. Uma das fontes que a gente viu usa até a expressão síndrome da pessoa sem paz. É bem descritivo, porque é difícil mesmo ficar parado. Entendi. Então, olhando para os núcleos da base, o problema pode ser tanto a falta de movimento quanto o excesso, né? Depende de onde o circuito falha. É como se o controle de ir e parar ficasse desregulado. Exatamente. E dá para incluir aqui rapidinho a síndrome de Tourette, que tem aqueles tiques motores e vocais. Acredita-se que tem a ver com uma falha nos mecanismos de freio, talvez ligada à dopamina também. Mostra de novo como esse ajuste fino entre acelerar e frear é super delicado e crucial. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco o foco. Se os núcleos da base são sobre decidir ir ou parar, o cerebelo entra em cena para garantir que a execução, a viagem do movimento seja bem feita, né? Suave, precisa. Aqui a coisa fica bem interessante. Como é que funciona esse engenheiro da coordenação? Olha, o cerebelo é como um grande comparador e corretor. Ele recebe a informação do plano motor, ou seja, o que o cérebro quer fazer, que vem lá do córtex. Ao mesmo tempo, ele está recebendo um monte de informação sensorial do corpo, principalmente a propriocepção, que diz onde está cada parte do corpo no espaço, como está se movendo. Aí o cerebelo compara o plano com o que está acontecendo de verdade. Se ele detecta algum erro, ele calcula na hora os ajustes necessários para corrigir a trajetória, a força, tudo em tempo real. Uau! E tem partes diferentes para funções diferentes, né? Isso. A gente pode dividir ele mais ou menos por função. A parte central, que é o vermes, está mais ligada ao controle do tronco, da postura, do equilíbrio. Os hemisférios, que são as partes maiores dos lados, são essenciais para a coordenação fina dos membros, tipo, para acertar a chave na fechadura, e também para o planejamento de movimentos complexos que a gente aprende. E tem uma partezinha menor, o lobo flóculo nodular, que trabalha junto com o sistema do equilíbrio, lá do ouvido interno, para manter a gente equilibrado e controlar os movimentos dos olhos. E como ele faz essa mágica da correção? Você mencionou que a estrutura interna era complicada, mas qual é o ponto central? O ponto central são as células de Purkinje. São neurônios enormes, gigantes, e elas são a única saída de informação processada do córtex do cerebelo. E o mais importante, essa saída é sempre inibitória. Ela usa GABA. Elas funcionam como um controle super fino, ajustando a atividade dos núcleos que ficam mais profundos no cerebelo. É de lá que saem os comandos já corrigidos para outras partes do cérebro. Todo o circuito que vem antes delas serve só para refinar o jeito que elas disparam, integrando a intenção do movimento com o feedback sensorial. É uma máquina de precisão mesmo. Entendi. Então, quando essa máquina de precisão falha, aí aparecem os erros de movimento. Como é que isso se manifesta na clínica? Depende muito de qual parte do cerebelo foi afetada. Se a lesão é no vermes, lá no meio, o problema principal vai ser no tronco e no equilíbrio. A pessoa tem o que a gente chama de ataxia de tronco, dificuldade para ficar de pé parada, o corpo fica balançando, sabe? E o andar é instável, com as pernas mais abertas para tentar se equilibrar. Lembra o andar de quem bebeu demais, a marcha ebriosa. Certo. E se a lesão for mais para os lados, nos hemisférios? Aí os problemas aparecem mais nos braços e pernas. Surge a dismetria. Esse nome significa literalmente errar a medida. A pessoa vai pegar um copo, por exemplo, e a mão passa direto, ou para antes do copo. Tem também a disdiadocoquinesia. Nossa, que nome! O que é isso na prática? É complicado mesmo. É a dificuldade em fazer movimentos rápidos e alternados. Aquele teste clássico de pedir para a pessoa bater as mãos nas coxas, virando palma e dorso bem rápido. Sei. Intenção. Esse é diferente do tremor do Parkinson, que é de repouso. O tremor de intenção surge ou piora justamente durante o movimento, quando a pessoa está tentando alcançar um alvo, tipo tentar tocar o dedo no nariz ou pegar um objeto pequeno.
E aquela parte menor que você mencionou, o lobo flóculo nodular? Ah, sim. Essa área está super conectada com o sistema vestibular do equilíbrio. Lesões ali causam problemas de equilíbrio, vertigem e o nistagmo. Nistagmo. São aqueles movimentos rápidos e involuntários dos olhos, parece que eles ficam dançando de um lado para o outro ou para cima e para baixo. E aqui tem uma conexão interessante que as fontes até destacam, que é com o álcool. A intoxicação aguda, quando a pessoa bebe muito de uma vez, afeta demais as células de Purkinje. Isso causa temporariamente muitos desses sintomas cerebelares. A fala arrastada, a falta de coordenação, o desequilíbrio, daí aquela brincadeira, né? Será que bebeu ou tem lesão cerebelar? É verdade. E o pior é que o uso crônico de álcool pode levar a uma degeneração permanente do cerebelo, principalmente do vermes, causando uma atáxia que não passa mais. Claro que além do álcool tem outras causas importantes, né? AVC, tumores, esclerose múltipla. Ah, perfeito. Essa menção às deficiências nutricionais é a ponte que a gente precisava. Porque tanto o planejamento lá dos núcleos da base quanto a coordenação fina do cerebelo dependem de neurônios funcionando bem, né? Com comunicação rápida, precisa, e essa comunicação toda precisa de energia, precisa das peças bioquímicas certas que vêm da nossa nutrição. Vamos olhar um pouco para essa base bioquímica, então. Com certeza. Manter esses circuitos funcionando bem exige um suporte nutricional adequado. As fontes que analisamos destacam alguns cofatores que são essenciais. As vitaminas do complexo B, por exemplo, são cruciais. Várias delas, B1, quetiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantotênico, são fundamentais para o metabolismo energético dos neurônios. Se falta energia, tudo fica mais lento. E isso pode aparecer como lentidão motora ou até cognitiva. E as outras vitaminas B? Tem mais alguma importante aí? Sim. A B6-piridoxina é vital para produzir neurotransmissores importantes. O GABA, que é o principal inibidor do cérebro, mas também dopamina, serotonina. Uma falta de B6 poderia desequilibrar a sinalização. E a B12, cobalamina, é super importante para a saúde da mielina, aquela capa que isola os axônios dos neurônios, e para outros processos. Deficiências graves de B12 podem causar problemas neurológicos sérios, incluindo demência e, olha só, ataxia, que é um sintoma cerebelar. Interessante. Além das vitaminas B, o que mais se destacou nas fontes? O magnésio, ele parece ser bem importante para proteger os neurônios contra hiperexcitabilidade, talvez modulando aqueles receptores NMDA de glutamato, sabe? E também tem ação anti-inflamatória no cérebro. Uma das fontes até menciona uma forma específica, um magnésio L-treonato, que parece chegar melhor no cérebro. O zinco também é fundamental. Ele participa da plasticidade sináptica, que é a capacidade das conexões entre os neurônios de mudar, a base do aprendizado, inclusive motor, e também ajuda na renovação celular. E tem mais. Ah, a lista continua. Vitamina E, que é um antioxidante poderoso. A deficiência dela é uma causa conhecida de ataxia. Ferro e cobre, que são necessários para formar a mielina. Vitamina C, também antioxidante e ajuda na produção de neurotransmissores. Selênio, que faz parte de enzimas antioxidantes importantes como a glutationa peroxidase. Enfim, são muitos elementos trabalhando juntos para manter a saúde dos neurônios. Então, resumindo essa parte da bioquímica, não é só uma questão de ter uma doença ou uma lesão clara. Carências nutricionais, às vezes que nem são tão óbvias, podem estar na raiz do problema ou pelo menos piorar bastante essas síndromes neurológicas que afetam o movimento e a coordenação. Isso reforça muito a importância de olhar para a nutrição, né? Uma abordagem mais integrada para a saúde neurológica. Certo. Vamos então juntar essas peças todas e tentar responder a nossa pergunta principal. Recapitulando, de um lado, a gente tem os núcleos da base, o sistema de planejamento e controle. Quando ele falha, a gente vê problemas para começar o movimento, para controlar a velocidade, amplitude. Aí o resultado é ou lentidão, pobreza de movimentos, a hipocinesia, como no Parkinson. Ou então movimentos excessivos, involuntários, a hipercinesia, como na coreia ou no hemibalismo. Do outro lado, a gente tem o cerebelo, o engenheiro da coordenação. Quando ele falha,
A decisão de mover pode até existir, mas a execução é que fica ruim, desajeitada, imprecisa, com erros de alvo, sem aquela suavidade. O resultado é a falta de coordenação, que é a ataxia, os erros ao alcançar objetos, a dissimetria, dificuldade com movimentos alternados, a disdiadococinesia e a instabilidade no equilíbrio. Ótima síntese. E respondendo diretamente à pergunta, como a gente distingue isso na clínica? A chave é o observar como o movimento está falhando. O quadro principal é de lentidão geral, rigidez nos membros e um tremor que é mais forte em repouso. O principal suspeito são os núcleos da base. Parkinson é o exemplo clássico. A pessoa tem movimentos excessivos, involuntários, sejam eles rápidos, fluidos, como na coreia, ou amplos e violentos, como no hemibalismo. De novo, o problema provavelmente está nos núcleos da base. E no caso do cerebelo? Agora, se a queixa principal é de descoordenação, se a pessoa se sente desajeitada, tem dificuldade em tarefas que exigem precisão, como abotoar uma camisa, escrever, se ela erra o alvo ao pegar objetos, a tal da dismetria, se tem dificuldade com movimentos rápidos e alternados, a disdiadococinésia, se tem um tremor que aparece ou piora durante o movimento em direção a um alvo, que é o tremor de intenção, ou se o andar é instável, cambaleante, parecendo que está bêbada, a ataxia de marcha, aí sim o foco da investigação tem que ser o cerebelo. E você tinha mencionado sintomas-chave para localizar dentro do cerebelo, né? Sim, para uma validação rápida. Se o problema maior é a instabilidade do tronco ao ficar parado ou andar, a tal da ataxia de tronco, a lesão provavelmente está no vermes, na parte central. Agora, se os sintomas principais são a falta de coordenação e o tremor de intenção nos braços ou pernas, dismetria, tremor intencional, a lesão mais provável é nos hemisférios cerebelares, nas partes laterais. Fantástico. Exploramos hoje essa maquinária incrível, né? Que permite a gente não só se mover, mas mover com propósito, com graça, com precisão. Vimos como o sistema de dar a partida e frear dos núcleos da base conversa com o sistema de correção e ajuste fino do cerebelo e como tudo isso depende de uma comunicação neural que tem que estar muito bem azeitada e que, por sua vez, é sustentada por uma bioquímica que precisa estar em ordem, dependendo diretamente da nossa nutrição. E para fechar, uma provocação, pensando no que a gente viu sobre o cerebelo. As fontes indicam que ele não é só sobre coordenação motora. Ele está super envolvido em aprendizado motor, em prever as consequências dos nossos movimentos, corrigir erros, até em questões de tempo. Ele está sempre comparando o plano com a realidade. Se é assim, até que ponto disfunções cerebelares mais sutis, talvez ligadas àquelas deficiências nutricionais que a gente falou, que nem sempre são óbvias, poderiam impactar não só a nossa habilidade física, mas também, nossa capacidade de aprender novas habilidades motoras, nossa adaptação a tarefas novas, ou quem sabe até a nossa coordenação social ou nossa percepção do tempo. Fica aí a reflexão sobre o alcance das funções desse nosso engenheiro. Esse foi mais um encontro aqui no DeepMed. Até a próxima temporada.